a arte me escolheu, porque desde criança eu já tinha essa tendência mais intimista, mais introspectiva e já gostava de ficar quieta no meu canto, desenhando e fazendo minhas coisas, coisas femininas também, bordado e enfeites, e sempre gostei das coisas manuais e foi me levando e já assim, por exemplo, ganhei alguns prêmios em criança de carnaval. O meu primeiro prêmio, por exemplo, eu cantei numa rádio e ganhei, fiquei fascinada, né? Porque era tão importante para mim, eu acho que uma afirmação e tudo. Mas nunca me desvinculei, porque a minha família é uma família muito ligada à arte, né? O meu avô que foi fundador de Palmas, ele já tinha cinema, teatro, então a minha casa sempre foi muito ligada. Eu acho que a família de italianos tem muito essa coisa ligada à arte, né? Eu acho que foi muito natural isso. Eu tive muito privilégio, porque já estudei em colégio de freiras, mas que eram bastante ligadas à arte. Elas me ajudaram muito, inclusive o método Montessori, já trabalhei método Montessori em criança. E as escolas públicas não tinham esse direcionamento, mas as escolas particulares tinham. Então já foi um privilégio. Ligada sempre à música, estudei música desde criança, piano, tive 8 anos de piano, né? E sempre estive no palco, no meio do colégio, sempre presença garantida nos palcos, cantando, ou dublando, ou representando. Depois da escola normal, sempre fiz direção de teatro, sempre ligada à arte, né? Então, foi natural essa meu encontro assim, comigo mesma. E nessa época, voltando à época dos anos 70, onde eu me formei, na Escola de Belas Artes, né? Porque já tinha sido uma opção daí, realmente encarar a arte como, né, como aprendizado, eu queria realmente, sempre comecei achando que eu queria aprender mais profundamente a pintura. Eu não sabia que eu era uma artista, eu queria simplesmente aprender. E eu acho que não parei de aprender até hoje, porque eu gosto muito de estudar arte também, me verticalizo muito a questão do pensamento e estou sempre atenta também a tudo que acontece, sou uma pessoa realmente ligada a tudo que acontece, também continuo ensinando. Mas Curitiba é uma cidade que ajuda muito, ela dá muito incentivo aos artistas. Evidentemente, hoje o número de artistas é muito maior do que na década de 80, que era a minha década é 80, né? Eu estudei nos anos 70, mas me profissionalizei, digamos, a minha primeira exposição foi na década de 80, então eu faço parte de uma geração de lá para cá. E nós éramos, claro, um número menor, mais reduzido de artistas, mas muito atuantes e muito vivo, né? Era uma turma muito, digamos assim, que escolheu a arte, porque até então, acho que os artistas geração 70, 60, que eram mais iniciadores, né, eles estavam muito tateando no que acontecia fora daqui, né, e a gente já pensou em constituir uma história local de arte contemporânea. Então, nos anos 80, por exemplo, eu fui estudar nos Estados Unidos, alguns artistas saíram, a gente trouxe outros conhecimentos, né? E eram artistas bastante instigantes, tanto que comigo veio essa geração do Moto Contínuo, da Eliane Pro, Geraldo Leão, com Rosana Guimarães e outros que, né, posso até esquecer agora no momento, mas que fazem parte desse núcleo. O grande Raul Cruz, por exemplo, que era da minha geração também. Então eram pessoas muito fortes. Tanto que me disseram outro dia, um aluno me disse: olha, é tão complicado para a gente se impor porque vocês foram uma geração muito forte em Curitiba. E realmente fomos. Não dá para dizer, eu acho que eu fui uma das artistas que acreditou na arte com tudo, assim, né? Que vim dos Estados Unidos, fui morar num loft, naquela época nem existia, ninguém sabia o que era. Então comprei uma fábrica, era uma fábrica de madeira, nada bonitinho não, tinha cupim, montei um estúdio enorme, né? E ali nós funcionávamos 8 ou 9 artistas o tempo inteiro, ficávamos o dia inteiro, de manhã à noite, trabalhando. E aí foram surgindo outras gerações, mas eu acho que Curitiba sempre deu bastante apoio, sim.
entrei numa escola de belas artes para trabalhar a pintura. Acontece que por essa herança familiar já de ter jornal, meu avô tinha jornal, gráfica, blá, talvez a gravura já tivesse sido uma coisa tão forte que quando eu comecei a trabalhar a gravura, ela começou a ser muito já eficiente, muito aceita também pela crítica, e eu achei que através dela eu pudesse ter um processo mais interior, mais profundo, porque a gravura é mais cerebral e eu tinha assim sempre a ideia de que o que eu queria para mim na arte, né? Eu nunca pensei assim, eu quero ser uma artista para ter sucesso, ou para ganhar dinheiro, ou para essas coisas todas. Eu queria assim, o que você quer? Eu quero encontrar um equilíbrio. Depois consegui através da gravura isso, porque como você trabalha a questão cerebral muito profundamente, ela me deu esse privilégio também. Depois, o que você quer? Eu não quero só o equilíbrio, eu quero o discernimento. E a gravura ajuda também a isso, porque você vai em busca da sabedoria, né? Agora eu estou na fase do que você quer, eu quero a sabedoria. A sabedoria é mais difícil, mas eu estou em busca dela ainda estou aqui, né? Então estou buscando. Mas isso era um momento muito Curitiba. Curitiba tem uma tradição gráfica, ela não tinha uma tradição de gravura. Depois ela começa com Viaro, Poti, Calderari, e eram poucas as pessoas nessa época que se dedicavam a isso. E aí, logicamente, eu tive o privilégio de ser aluna e discípula do Fernando Calderari, que era o mestre, era o gravador dos anos 70 em Curitiba. E acho que era a Rosane Schlogel e eu que éramos as discípulas e que começamos a trabalhar nessa linguagem. E ela me encantou, porque ela é uma linguagem de paixão, né? É diferente da pintura, que é uma relação com amor. Então ela me tomou por inteira. Aí eu fui trabalhando, fui gostando, fui me apaixonando cada vez mais, e aí nunca deixei a pintura, mas ela me deu a diretriz de quem eu sou hoje, né? E aí fiz uma obra bastante consistente, tem um reconhecimento mesmo nacional, me dediquei a todas as linguagens dos processos de gravura, né? Porque talvez tivesse que ensinar também, porque não tinham professores, então acabei formando uma geração de professores, que hoje são professores, das escolas estão aí. A missão cumprida, eu acho que como eu recebi, eu quis também contribuir, porque não é só porque eu tive um privilégio de ter, né, situações que eu não tivesse que devolver. Eu acho isso que é muito importante, né? E sem aquela necessidade, eu vou devolver porque eu fiz um mestrado, eu tenho que cumprir. Não, eu acho que eu devolvi por vontade própria. Junto com isso, o desenho veio, e sempre trabalhei o desenho, mas nunca tinha oportunidade de mostrar, porque como era muito, digamos assim, a gravadora, né? Eu acabava sempre mostrando isso. E depois, logicamente, com já uma obra bem consistente em vários processos, né, distribuída nos museus e tudo, 30 anos de trabalho, eu escolhi pesquisar mais profundamente a pintura. Já era um processo desde a Escola de Belas Artes, porque quando eu comecei, eu já tinha uma identidade muito grande com a cor. Eu acho que era a coisa que mais me atraía na pintura, era a questão da cor. Então, quando os professores pensavam em linguagem, eu estava observando a mistura da cor. É um processo muito greco-romano, que é da mistura mesmo dos pigmentos, da coisa, me atraía muito isso. E aí eu comecei, a vida inteira estive pesquisando a questão da cor. Como ciência e como trajetória, tá? Tanto que essa exposição que eu fiz esse mundo, eu faço um texto sobre essa questão, que é a trajetória, os caminhos da pintura pela trajetória da cor.
porque o artista que mais, digamos, na história da arte me dava essa noção é o Cézanne, que é o começo da pintura moderna. Quando eu me apaixonei por uma frase que ele disse, que eu acho que resume tudo, ele fala assim: quanto mais a cor se harmoniza, mais a forma se define. E eu não conseguia já ter aquela atenção de você desenhar e colocar cor. Não era isso que me atraía. E era assim que a gente aprendia a pintura, né? Que era uma pintura mais de representação e tal. Então a modernidade já era fazia parte do meu processo desde a infância. Eu achava que com a cor eu ia chegar nessa forma. E foi onde eu fui buscando. E aí foram anos de desenho, de aquarela, mas nunca mostrava, sempre pesquisando isso, né? Esse projeto é fantástico, ele já começou de uma maneira bastante importante, né, há muitos anos atrás. Claro que ele foi se modificando, foi desenvolvendo, né, conforme as necessidades. Eu acho extremamente rico, pela minha parte de docente, por exemplo, né, meu lado docente, tem bastante ligação com isso, porque como eu disse no início, como eu tive esse privilégio em criança, eu acho que é ali que nasce, né? É nesse estágio que as coisas se desenvolvem. Além do que a possibilidade desse acesso ao museu, né? Acesso à arte, democratização, não no sentido pejorativo, mas no sentido realmente de integração, né? De interação também. Eu já estive uma vez nesse processo, né? Bem no início. E agora, novamente, fui convidada e isso me deixa muito honrada, porque, né, é bem significativo para mim. Acho que ali, e o local onde é feita também as oficinas, é bastante importante. Eu acho mais importante ir até o local, porque o local está na passagem do público, né? Então, ao mesmo tempo que você está vivenciando o museu, você está vivenciando uma oficina, você está vendo, participando. E também a formação dos monitores, que é importantíssimo, porque eles também, quanto eles estão aprendendo com cada artista que está ali, exercitando, né, o seu métier em frente às pessoas, né, em frente ao público. E, enfim, eu acho esse projeto realmente bastante significativo, importantíssimo, né, não pode parar.